Olá, boa noite. Está no ar mais uma edição especial do Opinião no Ar Perspectivas 2021. Vamos falar sobre a economia do Brasil no ano que vem. Durante este programa, teremos depoimentos de pessoas importantes, empresários e executivos de vários setores do país. Aqui na bancada estão Nelo Marratini, presidente executivo da PET Brasil, e o economista Alan Gani. Alan, boa noite. Nelo, boa noite. Boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite, Silvio. Boa noite. E também com a gente, Rodrigo Constantino, que nos acompanha dos Estados Unidos. A gente vai falar hoje de um dos mercados que mais cresceram e tem tudo para crescer ainda mais no Brasil, o mercado PET. E vamos acompanhar agora o depoimento de Nabil Sayon, presidente da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping. Este setor sofreu muito este ano com as medidas adotadas contra o coronavírus. O que está por vir em 2021? Nós temos hoje 577 shoppings no país. Então, nosso setor hoje engloba mais de 50 segmentos dentro desses empreendimentos. Então, o nosso setor tem uma perspectiva positiva em relação se ele se mantiver aberto. Então, nós temos aí muitos empresários que vão investir em expansão dos seus pontos comerciais. Alguns fundos injetaram capital, fizeram aí o IPO, foram para a Bolsa, justamente para acelerar o processo de crescimento. E tem muitas outras empresas que têm capital próprio, que tiveram um bom desempenho apesar da pandemia e que estão também num plano de expansão, porque as ofertas dentro desses empreendimentos, dos shopping centers, estão muito positivas hoje, principalmente para grandes áreas, 500 metros, 600 metros, e isso pode trazer uma expansão da atividade econômica. Bem, em relação à economia mundial, a coisa mais clara que a gente observa, ainda mais agora com essa segunda onda, que já estabeleceram fechamento até janeiro, até 6 ou 7 ou 10 de janeiro, dependendo do país, a gente entende que o que vai se sobressair, principalmente no Brasil, que é um grande exportador, principalmente na área do agronegócio, a gente entende que a economia mundial ela vai ter um retrocesso, quer dizer, já está havendo, já houve um retrocesso na pandemia. Esse retrocesso agora com o fechamento, principalmente da Alemanha, da Itália, da França e de outros países da Europa, vai trazer aí uma perda maior da economia e quem mexe hoje, que tem uma boa linha de exportação para esses países e mesmo para os países que já são tradicionalmente como a China, eu acho que você vai ter ganho. E o Brasil, nesse quesito, ele tá muito bem. Chegamos ao final do ano de 2020 com um sentimento de superação. Foi um ano em que precisamos reaprender a aprender. Precisamos aprender a superar as adversidades de uma pandemia inesperada. Foi um ano em que nos reinventamos, que nos adaptamos e que aprendemos a viver de uma forma diferente. 2020 nos fez repensar valores familiares e sociais. Ressignificamos o convívio familiar. Cuidamos dos nossos pais, filhos e irmãos. A sociedade apresentou-se muito mais solidária com o próximo. Especificamente na educação, passamos por uma transformação inegável. Nos adaptamos aos novos modelos de ensino e estudo. E essas transformações se tornaram um marco de um novo modelo educacional. Para 2021, a palavra é esperança. Com a chegada da vacina contra o Covid-19, teremos uma sociedade que vive um novo normal, com adaptações, mas com a retomada por completo de todas as atividades socioeconômicas. Acreditamos que o Brasil deve acelerar sua recuperação econômica, em todos os setores, restabelecendo os setores que tiveram muitos danos em 2020 e avançar em desenvolvimento na busca pela igualdade social. Esperamos por dias melhores. Feliz Natal e um ótimo Ano Novo para todos. Mas vamos começar pelo mercado PET, que é um mercado que não para de crescer, né? Mesmo na crise cresceu. Nelo Marratini, que é o presidente da associação do Instituto PET Brasil, está aqui com a gente. E o Nelo dizia que mesmo com todo o confinamento, com todas as medidas, com quarentena, esse setor cresceu e muita gente, né, trancada em casa, sentiu falta de ter ali um bichinho. Então, aumentou o número de pessoas que têm animais de estimação, o consumo aumentou e o setor vai muito bem. Graças a Deus. Muito bem, graças a Deus. Na verdade,
Primeiro, no início da pandemia, todo mundo ficou estático. Ninguém sabia como que ia ficar a vida, se o emprego ia continuar, não ia continuar, como ia ser a vida financeira das famílias, né? Após esse primeiro choque, quando as coisas foram entrando no novo normal, as pessoas ficaram mais em casa e aí começaram a sentir a solidão. Quem já tinha um pet começou a dar mais atenção ao seu pet, porque as pessoas trabalham, quase não param em casa, aí começa a ver que o bichinho está precisando disso, daquilo, um brinquedinho, aí começa a conviver mais. E quem não tinha, começou a adquirir. Então, assim, a adoção foi muito intensa, e até a aquisição, porque tem pessoas que querem adquirir um animal porque gosta da índole daquele animal, gosta da forma, do tamanho, né? Porque quem mora em apartamento não pode ter um animal muito grande, embora muitas pessoas tenham, mas o ideal sempre é você adequar. Não, é importante a gente ressaltar, eu já falei isso outras vezes em outro programa, quer dizer, é importante incentivar a adoção, mas a gente tem que entender que os animais de raça, primeiro eles estão ao lado dos homens há muitos e muitos anos, né, nos auxiliando no pastoreio, né, na caça, exatamente, na segurança. E esse mercado de criação de cachorros e gatos de raça, ele movimenta muito dinheiro e gera muitos empregos. Então, não são excludentes, né? A adoção tem também lá os cães de raça, os gatos de raça, que são Você importantes. Está coberto de ração, de ração também. De ração também, de razão lá. E é importante frisar o que você... Porque muita gente fala, não, está criando, onde já se viu, porque tem um lado, tem aquelas pessoas que às vezes costumam criticar. Olha, a maioria das pessoas que criam os animais, cão, gato, não vivem disso. A maioria não vive disso. Fazem por diletantismo, gostam da raça, tem um carinho, é aficionado por aquela raça, pela índole dela. Como você falou, cão de pastoreio, cão de caça, ou de companhia. De guarda. De guarda, né? Então isso é importante. E essas pessoas mantêm esse DNA do animal. E também tem a adoção, que também é muito importante. E graças a Deus, assim, a adoção está indo de vento em popa. A criação também está indo de vento em popa, está tudo funcionando muito bem. As indústrias suportam isso da maneira que podem. O varejo também suporta isso. Muitas lojas abrem os seus estacionamentos, abrem a sua estrutura para propiciar que as ONGs que fazem a adoção estejam lá no final de semana para poder encontrar o público-alvo, né? Então isso acontece muito. Então esse tipo de atividade, nesse momento, ela foi de suma importância. Melo, como é que a gente pode traduzir isso em números? O crescimento do setor e na comparação com os anos anteriores, só para a gente entender a importância desse crescimento e quais segmentos dentro do setor de pets que tiveram um número no pior momento da nossa economia nos últimos anos, 2016, 2017. Foi um ano de recessão. Exatamente. O mercado nosso, quando muitos mercados retrocederam, automobilístico, vestuário e tal, o nosso cresceu 3%. Quer dizer, ele conseguiu não ir para trás, ele performou. E de lá para cá ele vem crescendo. Esse ano ele está crescendo 2 dígitos. Então até o terceiro trimestre nós tínhamos uma expectativa de crescimento em torno de 11%. Mas agora, com a velocidade do jeito que está indo, nós estamos estimando que vai fechar com 13% de crescimento. É muito importante frisar o seguinte, nosso mercado ele é extremamente, ele gera muita mão de obra, porque ele é muito fragmentado, né? Nós temos 2 grandes cadeias do segmento pet, né, que são lojas super pet stores. E essas lojas, essas cadeias, elas representam juntas 10% a 11%, a gente não tem o número fechado do ano, do total do mercado. Então o restante é tudo muito fragmentado, são muitas lojas. Lojinha de bairro, loja né? de bairro, loja de vizinhança, como eles falam, cadeias menores. Então é uma miríade de negócios que movimentam muita gente, empregam muita gente. E é um setor muito formal, ele não é um setor informal, né? O principal volume movimentado é de alimento para cães e gatos, que chega a movimentar 50% do total do negócio. E nós estamos no regime de subvenção tributária. Então, o imposto ele já é gerado na hora que a indústria vende, na hora que a indústria fatura para ou o distribuidor ou fatura para o lojista, ela já recolhe o imposto da cadeia toda. Então, é um setor que paga muito imposto. Inclusive, uma das nossas grandes batalhas é que a gente consiga que essa carga tributária ela seja mais adequada ao volume de negócio, né, do agronegócio. Ele não é um produto de luxo, como há muito tempo atrás as pessoas falavam, né?
Hoje, já há muito tempo, ele é essencial, ele é importante, tanto que ficou aberto na pandemia. Essencial por quê? Porque tem alimentos que eles ajudam, são coadjuvantes no tratamento dos animais, tem medicamentos específicos. Então o setor ficou aberto durante a pandemia, junto com o alimentício e farmácia. Então nós temos uma importância muito grande na cadeia como um todo. Agora, Nelo, só para a gente amarrar então esse ponto do crescimento desse setor, a gente vê que cada dia que passa surgem novas coisas, né? Antigamente era o pet shop, mas hoje em dia você tem o hotel, você tem o spa para cães, você tem o embelezamento, né? Cada vez mais. Quais são os novos nichos que estão surgindo e que a gente pode até vislumbrar a partir do próximo ano nesse setor? Olha, o que a gente tem percebido, tem os pet shops móveis que vão na casa da pessoa, a pessoa marca, eles vão lá e fazem todo o tratamento. Você tem os dog walkers, que é assim Os passeadores dos cachorros. Um volume enorme de pessoas. Eu sei de pessoas que trabalhavam em loja como balconista, como vendedor, e ele largou o trabalho dele para ser dog walker, porque tinha um grande relacionamento com a clientela e vai para a rua, e aí ele já leva o primo, o sobrinho, né? Inclusive tem um movimento para formalizar essas pessoas, para elas serem formais, né? Elas terem lá uma MEI e se organizarem e tal. E é um volume muito grande. Você tem o e-commerce, né? O e-commerce, para esse nosso negócio, ele cresceu muito, principalmente esse ano, e está assim, de vento em popa. Isso não é só as grandes cadeias, que já são muito profissionais nessa área. Você tem a loja pequena, a loja de bairro, que usa aí as plataformas, os marketplaces para vender produto. Então é bem interessante o que está acontecendo, muita coisa nova. Tem essas creches, a pessoa larga o cachorro, vai trabalhar, depois volta e pega ele como se fosse um filho, né? Um filho, exatamente. Aliás, eu puxo esse gancho, vou dar uma de chato aqui, passar para o Constantino dando uma de chato, porque, bom, eu tenho amigos veterinários e essa história da gente humanizar os bichos, ela é muito questionável, né? Porque os veterinários comportamentais, por exemplo, dizem que isso cria um problema. Nelo deve gostar dessa história porque as pessoas acabam gastando mais com os bichinhos. Eu sou suspeito. Mas os veterinários, principalmente os comportamentais, eles reclamam muito disso, Constantino, porque você cria um animal como se fosse gente, né? E ele é um animal. Você ama, né? É como se fosse ali realmente uma pessoa da sua família, mas é um animal. E aí criam-se alguns problemas. Lacombe, eu gostei que você levantou essa bola, que eu estava querendo puxar já para a linha mais filosófica. Sagrada é a vida humana. Eu posso falar isso, né? Porque eu tenho 4 bichos aqui. Eu tenho 2 cachorros e 2 gatos. Aliás, esse debate também de gato versus cachorro, para mim é inútil. Eu amo todos eles, né? Então eu cuido muito bem, gasto uma fortuna. Então, eu sou um baita cliente. Aliás, eu moro numa cidadezinha pequena, né? E o que tem de pet store por aqui, esses que dão banho em casa, tem tudo, né? É uma indústria realmente muito grande, hotéis e tudo. E graças a Deus que é assim, né? Porque é um grande companheiro, proteção, é um monte de coisa junto, e antigamente ficava lá aquela turma mais comunista, né? Eu lembro daquela música do Eduardo Buzek, quando era novo, troque seu cachorro por uma criança pobre, aquelas coisas, né? E nada disso, né? Não são excludentes. Agora, eu queria entender como é que está indo o rumo desse setor no Brasil, porque aqui, um país mais rico, mais desenvolvido, realmente, né? Muitas pessoas estão tendo menos filhos, colocaram nesse lugar os bichinhos, né? E isso faz, por exemplo, com que seja uma fortuna gasta aqui em veterinário, em clínicas e tudo, e tem seguro, por exemplo. Aqui quase ninguém deixa de ter um seguro. Porque eu, por exemplo, cheguei no primeiro dia que eu cheguei nos Estados Unidos, meu cachorro teve problema na viagem, eu levei no veterinário e custei $500. Bobeira. Então, assim, aqui é muito comum. Desculpa, muito comum ter o seguro. Entrou Então, um bichinho aqui que não é de estimação, um mosquito. Não Sim, o pernilongo a gente convive já com convive, ele ele é aqui quase da todos os família dias. também. Desculpa, Rodrigo. eu quero saber se esse mercado também de seguro está começando a engatar aí no Brasil. Olha, continua cuidando bem do seu pet, hein? Por favor, continua gastando aí, não deixa a bola cair, não. Olha, o Brasil é o 3º maior mercado do mundo, né? Nós perdemos para os Estados Unidos, obviamente, que eu acho que quase em todos eles são maiores que os outros países, e para a China. Mas aqui tem seguro,
tem empresas de seguro, tem N situações. O Brasil é muito próximo dos americanos. Inclusive, na indústria de alimentação, por exemplo, ela é uma indústria que ela está pau a pau com os americanos. Não tem nenhuma tendência lá que não tem aqui, não tem nada lá que não tem aqui, equipamentos, a nossa indústria aqui. E as lojas nossas, se você vai numa Super Pet brasileira ou numa Pet hoje de bairro, de vizinhança, ou as cadeias menores, as lojas são muito confortáveis, são muito bem organizadas, o merchandising, o layout. Nós estamos muito evoluídos. Eu costumo fazer isso pelo mundo, né? Vou aqui, vou ali, vou lá. É normal, você vai olhar o teu negócio. E o Brasil, as nossas lojas, eu posso garantir hoje que elas são mais confortáveis, são mais bonitas, são mais vendedoras que as lojas americanas. Alan, vamos entrar aqui na conversa com você. É um setor, ligado aos animais de estimação, que tem muita regulação, são muitas licenças, muitos alvarás, dependendo do setor, né, dentro desse mundo aí que você queira investir. Eu tenho um amigo que foi executivo a vida inteira e resolveu parar com aquilo, juntou um dinheirinho, vamos montar uma fábrica de biscoitos. A mulher dele fazia biscoitos naturais para os cachorros. Ele desistiu, porque era uma quantidade de licenças, de portarias, regulações. Quer dizer, é um setor que cresce muito, apesar de toda a burocracia que recai sobre ele. E isso é comum em vários setores do Brasil, né? Perfeito, né? É mais um setor que sofre com a alta burocracia, com altas licenças que tem, altos impostos, enfim, né? E acaba sendo penalizado. À medida que você começa a regular muito, qual que é a lógica que está por trás? Você tira todo aquele incentivo para a produção. Fala, bom, por que eu vou entrar num negócio que tem tanta regulação, tem tanta dor de cabeça para, enfim, ganhar tanto, né? Enfim, eu prefiro ir para um negócio que tenha menos regulação. Né? Era desde o piso da fábrica, tudo tinha lá uma portaria, uma regulação, um alvará especial. Exatamente. Então, assim, é muito complicado, né? É aquela mesma história com a indústria farmacêutica. Você começa a regular, lógico que tem regulação, enfim, mas se você começa a apertar muito e regular muito a indústria farmacêutica, né? Fala, bom, não vou mais produzir remédio, eu vou produzir refrigerante, que é mais tranquilo. A gente tem uma pergunta que chegou pelo Twitter, vamos dar uma olhadinha aqui no telão. A Moleque, de novo, a Moleque participa sempre, muito obrigado pela participação. E diz o seguinte: eu não conheço muito sobre o tema mercado pet, até porque não tenho um, mas ontem, por curiosidade, vi que existe até mesmo crematório para pets. É algo recente ou já existia há muito tempo? As minhas cachorras, inclusive, foram... eles vão na sua casa, eles levam o seu cachorro e você paga ali, se quiser acompanhar, você pode. Sim, o trabalho é seríssimo, é sério mesmo. As pessoas, é um crematório, você tem todo o procedimento correto, depois você pode guardar as cinzas. Sim, você pode cremar individualmente ou coletivamente. Você guarda as cinzas do seu animal tal, e tem pessoas que têm um amor pelo animal. Eu tenho amigos que tatuaram o cachorro no braço. Eu tenho um amigo meu veterinário que ele teve na época, acho que a moda era os Doberman. E ele teve uma raça que praticamente desapareceu. Como outras tem as raças da moda, né? Isso é uma outra. Então, o Doberman tinha um problema que diziam, não sei se é verdade, que o cérebro era muito grande para a caixa craniana. Mas isso não acontece. Você teve Doberman, Rodrigo? Tive 2 Doberman quando era moleque. Um deles uma vez tentou me atacar porque me confundiu com alguém. Tinha esse problema assim. Quer dizer, de leve, mas era uma raça dócil, viu? Apesar de treinado para proteger a casa, era dócil. E esse meu amigo, ele é um veterinário, ele amava aquele Doberman. Era assim, a vida dele. Quando o animal faleceu, ele foi e tatuou o Doberman no braço e tal. Então, assim, piquinês. Piquinês é uma raça que desapareceu também. Sim, totalmente. Mas desaparece por quê? Porque no convívio no dia a dia, você começa a ver que aquele animal não é adequado para você ter em casa. Porque às vezes ele tem um cheiro muito forte, a pelagem, ou a interação que você tem com ele não é aquela interação que você espera. Mas Nelo, o piquinês virou transgênero, né? Eu tenho uma Shih Tzu, é primo, né? É parecido, né? Uma mistura do Lhasa com piquinês, virou aquilo ali. Deixa eu fazer uma perguntinha rápida, curiosidade mesmo. Mercado de pet, gato e cachorro é quanto? É 90%? Porque tem uma moda também que vai crescendo aí de bichos mais exóticos, né? Por exemplo, sangue frio, aí tem um pessoal que quer ter réptil. Isso também está pegando por aí ou não?
Olá, meu nome é Sandro Rodrigues, sou presidente do Grupo Rinode, uma multinacional brasileira. Já estamos no mercado há 32 anos. Trabalhamos com produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosmético. Atuamos no modelo de venda direta e marketing multinível que promove a atitude empreendedora, que promove transformação de vida. E sim, para 2021 temos uma visão muito clara daquilo que nós queremos, daquilo que nós estamos vendo para o nosso setor. De acordo com a ABPEC, que é a Associação Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmético, o nosso setor, o setor de higiene pessoal, cresceu de janeiro a outubro de 2020, 6%. A nossa ideia é continuar repetindo o número de crescimento em 2021. Então nós acreditamos sim que o nosso setor vai continuar crescendo. Nós temos uma visão muito clara para a Rinode, que é solidificar e consolidar cada vez mais a venda direta no nosso país. Nós vamos continuar oferecendo esse modelo de transformação de vida através da atitude empreendedora. Vamos continuar lançando produtos, reformulando a nossa linha de produtos, nosso portfólio de produtos, para um consumidor cada vez mais exigente. Vamos estar preocupados com questões ambientais, vamos cada vez mais buscar produtos com o selo I'm Green. A gente vai continuar levando o nosso negócio para outros países. Hoje já estamos na Bolívia, no Peru, na Colômbia, no Equador e no México. Então vamos continuar abrindo novos países, e acreditamos sim que o nosso setor vai continuar crescendo, apesar de todos os desafios que nós temos. Temos desafios grandes, como todo empresário, toda economia tem desafio. No Brasil, para 2021, a nossa visão, nós temos aí desafios, eu não gosto da palavra problema, temos desafios para serem enfrentados. Nós temos aí volta da inflação, nós temos um desemprego muito alto, mais de 14 milhões de pessoas estão desempregadas, nós temos uma questão de dívida pública bastante alto, nós temos as questões das reformas que tem que ser endereçada, não dá mais para endereçar essas reformas que o Brasil tanto precisa. Mas, por outro lado, nós somos otimistas e acreditamos no brasileiro, acreditamos na atitude empreendedora, acreditamos no empresário brasileiro, nas companhias brasileiras, nos executivos brasileiros, acreditamos no povo brasileiro. Somos um mercado muito grande, muito grande, mais de 210 milhões de pessoas. Então nós temos sim grandes possibilidades de virar o jogo, de virar o jogo. Então eu por definição, eu sou otimista e de forma racional eu vejo sim grandes oportunidades. A economia mundial, ela vai cada vez mais ter empresas multitarefas, vai cada vez mais, de uma forma geral, lá, inclusive especialmente no Brasil também, cada vez mais empresas que vão ter que levar o seu propósito de transformação. Você vai ter que estar muito claro para o cliente de cada companhia qual que é o propósito dessa empresa, o que ela está levando, além de produtos e serviços, o que mais ela está levando de transformação para a sociedade. Eu vejo cada vez mais uma sociedade focada em meio ambiente, focada em proteção ambiental, vejo cada vez mais uma sociedade focada em diversidade. As empresas vão ter que participar disso. Isso está acontecendo no Brasil e está acontecendo no mundo inteiro. Os desafios que temos é um desafio que todo mundo tem, mas eu acredito que a gente vai vencer todos eles. O Constantino fez uma pergunta aqui para o Nelo de quanto cães e gatos representam nesse mercado pet, porque aí tem passarinhos, tem os répteis, E aí, Nelo, o cães e gatos ainda é o grosso aí desse mercado? Cães e gatos ainda é o grande mercado, A gente tem aí uma população de 141 milhões de animais. Houve um crescimento no total, entre cão, gato, pássaros, tal. Houve um crescimento o número que eu tenho é 2018 por 2019 versus 2018, nós não fechamos esse ano ainda. Cresceu 1,7 cão e 3,4 gato. O mercado de gato vem crescendo muito. O importante é assim, o dono do gato ele gasta mais que o de cão. Porque como o gato... Gasta mais? Eu tenho gato, gasta mais, você acha? Você acaba gastando mais pelo seguinte, o alimento do gato ele é mais caro que o do cão por quilo. Por quê? O gato é um animal que ele exige um alimento nutricional rico em proteínas. O gato ele tem facilidade de produzir pedra. O problema renal para gato. Então ele tem que ter uma alimentação muito balanceada, muito equilibrada.
Já o cão, não. O cão, ele tem uma exigência menor Mas em compensação, você não leva para tomar banho, você não gasta com adestrador. Os acessórios, apetrechos, mas o pessoal brinquedinhos, o pessoal compra muita coisa para gato. Mas também. aparador, como é que chama o aparador? Esqueci, groomer, né? O aparador de pelo de gato. Não, o pessoal leva, Tem 6. O pessoal leva o gato, tem muita gente que pede para vir em casa, né, para não ter que levar o gato, mas o gato vai. Sim, e o pessoal corta a unha dele, né, não que machuca o animal, mas corta o adequado. E o gato, ele existia há muito tempo atrás aquela coisa o gato transmite asma, né? Quer dizer, falavam, né? E isso é bobagem, não transmite nada, né? E nem, assim, isso é um dito popular que foi acabando com o tempo. E o gato, ele é um animal, para quem trabalha, ele é um animal que ele vive melhor, sozinho, né? Durante o dia, você põe lá a água, o alimento e a caixinha de areia para ele, e ele convive no dia dele tranquilo. Quando você chega, ele vai interagir com você, vai brincar e tudo mais. Tal. Então, isso fez com que fosse crescendo a população de gato. Tem países que já está pau a pau. Aqui no Brasil ainda não, né? Mas o gato, ele vem crescendo, ele vem, assim, a gama de alimentos que tem para os gatos é enorme, vem crescendo muito também. E é bom, porque é mais dinheiro circulando e é mais oportunidade. Pássaro, ainda no Brasil, ele ainda está num estágio como o cão estava nos anos 80. O pessoal usa muita semente ainda, não dá o alimento industrializado, balanceado. Mercado pet, beleza, vai de vento e popa, né? E entra ali no consumo das famílias, que é importante ali para a composição do PIB, né, no Brasil, é importantíssimo esse consumo. Mas o comércio varejista, de um modo geral, ele sofreu e sofre muito ainda com tantas restrições, né, desse combate à Covid-19. Né? Como é que você acha que deve ser, olhando 2021, o comportamento do comércio varejista para reagir, para agir contra tudo isso? Então, Lacombe, se a gente olhar os dados agora, a gente já percebe uma recuperação do comércio varejista, né? Obviamente que a gente não está ainda num céu de brigadeiro, mas a gente já claramente vê essa recuperação em V, né? O que vai ditar muito essa recuperação para 2021 vai ser o sucesso das vacinas, né? E também o não recrudescimento da pandemia. Então, de um lado, você tem o recrudescimento da pandemia, não só no Brasil, mas em alguns lugares, e aí voltam essas medidas de restrição, certo? Por outro lado, você tem uma série de notícias favoráveis em relação a vacinas, os mercados reagem muito bem. Tem que ver qual que é o efeito que vai se prevalecer. Se de fato as vacinas forem um sucesso, aí sim a gente tem um ano bastante promissor para a economia brasileira e aí para o setor varejista também. Agora, alguns setores, não, Alan, já não tem um cenário tão alvissareiro assim. A gente recebeu aqui na bancada há poucos dias, por exemplo, o setor de turismo, setor de eventos e, de alguma forma, o próprio setor de bares e restaurantes, agora abatido aí, inclusive pelas determinações de alguns governadores de lei seca, né? Tem horário até para vender bebida alcoólica, depois não pode e tal. Eu acho que para esses setores o ano de 2021, pelo menos o primeiro semestre, ainda não é tão favorável assim, né? Perfeito, Silvio. Até porque, né, tem um tempo para saber se as vacinas vão ter efeito ou não, como é que vai reagir à pandemia, e houve uma mudança de comportamento das pessoas, né? Então a gente não sabe como essas pessoas vão reagir, mesmo tendo uma vacina, por exemplo, indo a um show, né, ou fazendo uma viagem, né? Então esse fator psicológico, comportamental também vai influenciar nesses setores, são os setores que são os mais penalizados ainda hoje. Né? Rodrigo Constantino levantou o dedo. Fala, Consta. Não, porque eu concordo com o Alan, mas o que o Silvio traz é importante porque a questão psicológica, eu acho que hoje já há uma clara divisão. Aqueles que ainda insistem numa paranoia maior em relação à pandemia e aqueles que já perceberam que essas medidas de isolamento não adiantam. Até porque os isolacionistas estão todos com Covid. Hoje está o Macron, né? Na Alemanha, da Merkel, que é da ciência, a ciência está lá com um recorde de casos. Então as pessoas estão começando a questionar que as medidas não funcionam. Então começa a ter o quê? A imposição autoritária. Nós tivemos aí a notícia em relação ao turismo que o Silvio trouxe. Em Búzios, né, os turistas têm 72 horas para vazar do balneário. Quer dizer, é uma loucura. Nós estamos vivendo já numa província chinesa e esqueceram de avisar a todo mundo, né? Então, eu acho que é mais assim a imposição do que o fator psicológico.
Perfeito. Situação delicadíssima. Delicadíssima, né? Imagina. E agora tem outros setores, né, para falar de perspectivas mais otimistas, que bombaram durante a crise, que foi o caso da construção civil, né, Alan? O que aconteceu? Foi um setor que também conseguiu sair melhor do que o resto. A construção civil, ela não parou, né, e como ela não teve que entregar em 2020, né, é um investimento ali para longo prazo, né, então ela continuou e o mercado antecipa que era uma situação passageira, né, que a pandemia iria passar e aí à medida que passasse a pandemia, a economia recuperando, você ia ter uma demanda reprimida, inclusive por imóveis, né, então a construção civil continuou e é um setor promissor para os próximos anos. Não só a construção civil, né, mas o setor de tecnologia, né. Tem uma pergunta sobre isso. Cadê? Está aqui da Fernanda Ramos. Como a tecnologia pode ajudar o setor pet e outros setores também, Alan? Em relação aos outros setores, né, por exemplo, teve uma disrupção, né, uma baita inovação que todas as reuniões passaram a ser via aplicativos, né? Então tivemos aí aplicativos concorrentes, né, das Big Techs, certo? E isso transformou muito o mercado empresarial, porque até então o executivo viajava para o outro país e, de repente, descobriram que dava para fazer reunião virtual, né? Então, isso foi um grande avanço, né? As entregas online, os centros de distribuição, né? As empresas do varejo eletrônico, né? Que atuaram nesse e-commerce. Então, isso é algo sem precedente, né? Quer dizer, o mundo... Era um processo que foi acelerado, talvez. Que vinha e aí as empresas rapidamente, o setor privado rapidamente encontrou uma solução para lidar com a paralisação que, ao meu ver, foi exagerada. Rapidamente, porque vamos para um home office um pouco mais, né, rápido do que a gente imaginava. Eu tenho amigos, coitadinhos, eu fico com pena, que eles têm salas comerciais e muitos estão lá com as suas salas vazias, né? Pensando no mercado imobiliário, será que a gente vai ter uma adaptação desses espaços para se transformarem em espaços residenciais, olhando para 2021 e mais à frente ainda? Eu acho que é possível, né? Porque essas lajes corporativas, elas perderam muito, mesmo agora retomando, né? Havendo aí um arrefecimento nas restrições, muita gente continua trabalhando em casa. Eu mesmo tenho a opção de trabalhar em casa ou de ir para o escritório, né? A palavra da moda antes da pandemia era o coworking, né? Era o coworking. E agora, né, como é que ficam essas empresas de coworking, né? Então, eu acho que isso veio para ficar e esses imóveis vazios, eles vão acabar sendo... O setor privado vai achar alguma solução para eles, com certeza. Amanda. Não, eu fiquei imaginando disso na construção civil também, essa história de redução de juros e talvez a mudança de hábito ao morar, né? Voltando a essa história de imóveis, aí os comerciais são deixados de lado, mas os residenciais, eu imagino que haja um grande crescimento também, porque a procura, tanto por um pet, né, que é o companheiro, para morar, e também uma casa, um apartamento mais amplo, acho que houve uma busca, até reformas, né? Eu passei por isso. Eu sei. Porque eu comprei um apartamento há pouco tempo e eu comecei procurando, eu moro numa casa no Rio, queria uma casa também em São Paulo, comecei procurando uma casa, ficou difícil. Aí, cobertura, vamos para cobertura. Casas e coberturas se valorizaram de uma maneira absurda. Exatamente, os preços. E as pessoas estão preocupadas de terem que ficar em casa e querem espaços maiores, quem pode, obviamente, né? Agora, essa recuperação na construção civil também, ela vai estar muito ligada a uma recuperação da renda e do emprego, né? Então, a gente, infelizmente, ainda... E é um setor muito sensível, né? Ao emprego. E aí o desemprego vai continuar muito elevado, porque o desemprego demora... Que vem, Alan? Acho que é uma outra pergunta, assim, o aumento do desemprego, que é o que projetam os analistas, economistas, e o fim do auxílio emergencial, sobre o consumo de uma forma geral. Então, por um lado, a gente tem o fim do auxílio emergencial, né? Mas, por outro, acaba tendo uma recuperação do emprego. Mas, ainda, os efeitos econômicos para 2021 dessas medidas restritivas, dessa paralisação, vão ser muito severos, né? A gente vai sentir 2021 e principalmente para as classes mais pobres, né? Para aqueles setores que não pararam, que conseguiram trabalhar a home office, tudo bem, passou, né? Mas muitos setores foram muito penalizados, perderam o emprego e a gente vai sentir isso em 2021. A gente acompanha um pouco a construção civil, porque para nós é importante, né? Quando a indústria da construção civil vai bem, o mercado pet vai junto, né? Porque são novas casas, pessoas que vão morar sozinhas. Então.
E eu concordo que eu acho que os juros mais acessível, mais baixo e parece que também não tinha OF, né? Eles tiraram o OF para financiamento de casas, isso aí, de apartamentos, isso ajudou muito a construção civil. E o ano que vem, assim, eu estou vendo assim, um volume de lançamento muito grande. Esse ano aqui tem lançamentos que não, você pega o jornal, você só vê lançamento de apartamento. Isso é legal, porque cada casa nova é um cachorrinho novo, um gatinho novo, né, um papagaiozinho. Uma coisa puxa a outra, isso que é legal em economia, né? Então, vamos lá, né? Olha, tem várias perguntas de espectadores do Opinião no Ar. Daqui a pouco a gente faz uma seleção aqui. O Silvio é especialista nisso. O pessoal está mandando fotos, né, dos seus animais de estimação. Daqui a pouco a gente vai selecionar também e mostrar algumas aqui. Sandra Martinelli, presidente executiva da ABA. Espero que o marketing e a comunicação mantenham em 2021 a empatia e o compromisso social exigidos pelos desafios que enfrentamos até aqui. Os profissionais de marketing precisam utilizar os aprendizados de 2020 para colocar o ser humano efetivamente em primeiro lugar, tangibilizar as necessidades dos consumidores e buscar a melhor maneira de atendê-los. A WFA confirmou recentemente, em relatório denominado Marketing in the Future, que a sustentabilidade é o maior problema que os CMOs precisam resolver nos próximos anos. Independentemente da aceleração digital, da reestruturação de projetos e análise de inovação necessários em 2021, os profissionais de marketing devem aproveitar esse novo consumidor para construir futuros melhores e com propósito. Em relação ao Brasil, vemos que a imprevisibilidade ainda causa medo sobre o que vamos encontrar no ano que vem. Se, por um lado, a digitalização e o 5G, uma tecnologia transacional, pode favorecer a conectividade, a diversidade e a inclusão social, do ponto de vista de negócios, as marcas, agências e profissionais de marketing que não se adaptarem a essa tecnologia terão de ajustar seus modelos padronizados que envolvem aspectos técnicos relacionados a campanhas a serem exploradas em 2021. O Lions Live desse ano mostrou que o marketing é cada vez mais cobrado por criatividade e efetividade. A pauta antirracista e a era pós-propósito são temas que estarão em alta no próximo ano. Como vimos nos eventos promovidos pela ABA, 2021 será marcado pelo mundo VUCA, por modelos ágeis, pela inteligência artificial e o tratamento correto de dados. Em relação à economia mundial, já para a economia mundial, o fator mais relevante, sem dúvida, é a chegada da vacina contra o coronavírus, prevista para esse primeiro semestre de 2021. Ainda existe a incerteza da recuperação do PIB mundial no ano que vem, em função do progresso, da vacinação ao redor de todo o mundo. Atualmente, com a queda histórica da taxa Selic em 2% ao ano, é mais vantajoso para os investidores aderirem a novos negócios, o que favorece a economia e as oportunidades de emprego. O aumento de cerca de 30% nas vendas da Black Friday de 2020 também nos permite criar esperança sobre a economia mundial. Silvio, você conseguiu selecionar? Dá para juntar aqui algumas perguntas. Vamos lá, vamos fazer aqui um apanhadão. Um apanhadão de todo mundo que faz Opinião no Ar com a gente e mandou perguntas aí pelo chat no YouTube, além das fotos, né, Lacombe? A gente tem que mostrar daqui a pouquinho depois a gente mostra as fotos. Alguns dos cachorros e gatinhos. Olha só, ô Nelo, acho que para você, para o Alan, juntando aqui um pouco, o Leonardo Campos, ele pergunta como é que ainda, como é que dá para empreender ainda no mercado pet, se é um mercado que de certa forma já está saturado ou não. Acho que tem um pouco a ver até com aquela primeira pergunta que eu fiz para você sobre nichos, né? O Sidney Oliveira já pega por um outro lado, né? Se a abertura de capital de uma empresa pet na Bolsa de Valores, se esse seria o futuro aí para algum crescimento, e juntando com a Neila Soares, o que falta para o Brasil ser o primeiro e não o terceiro mercado de pets no mundo? Não, manda ver. Posso ir? Bom, primeiro com relação a quem quer empreender, cada dia mais profissional. Então hoje você tem que tomar cuidado onde você vai abrir. Bom, só para ter uma ideia, essas duas grandes cadeias que nós temos no nosso mercado, cada um, o ano que vem, vai abrir no mínimo 30 lojas. No mínimo 30 lojas. Isso pelo Brasil todo. Mas mais focados, geralmente, sempre são nas grandes capitais. São Paulo ainda tem muito espaço. As cadeias menores, as redes menores também estão abrindo loja, né? E
tem espaço. O importante é você tomar cuidado, procurar um ponto adequado. Porque antigamente a gente brincava muito do pet garage, né? A pessoa perdia o emprego, tinha uma garagem, ele ia lá, tirava o carro, punha em outro lugar e montava um pet. Punha lá alguns produtos, comprava do atacado, que chamavam de pet garage. E a pessoa vivia lá, se virava e tal. Isso não pode mais, isso não consegue mais. Hoje você tem que efetivamente procurar planejar. Existem inclusive franquias que ajudam, né? Que elas envelopam a tua loja, que orientam, que transferem algum tipo de conhecimento e tal. Eu recebia muito aqueles diretor de multinacional, de gente de banco, diretor, falou assim, olha, eu tenho uma esposa lá em casa, tal, ela quer trabalhar, minha filha, eu vou montar um pet lá, o que você acha montar um pet para colocar? Eu falava, olha, depois de um tempo, principalmente, eu falei, para com isso aí, não dá mais, porque o negócio hoje é sério. Primeiro tem trabalho de domingo a domingo. Os principais dias, sábado e domingo, são os principais dias de faturamento. E segundo que acabou, você tem que ter um atendimento profissional, tem toda uma estruturação, o negócio é puxado. Então eu digo o seguinte, tem espaço, tem, o mercado vai crescer, vai continuar crescendo, mas obviamente o serviço sempre é muito importante, principalmente quando você vai montar uma loja de vizinhança, você tem que ter o serviço de banho e tosa bem feito, o leve e traz, um veterinário, você tem que sempre ter. E, obviamente, procura olhar no mundo que está acontecendo, ver se tem alguma novidade que você pode implantar no teu espaço e tal. E vai andar e vai crescer. Mas a perspectiva de o Brasil ser o líder nesse setor existe? O Brasil procura, não. O Brasil cresce, ele vai indo. É que tem espaço, né, Lacombe? Até chegar no mercado americano, com aquele monte de gente consumindo, todo mundo... Tem uma população maior. População maior e o poder aquisitivo maior, né? Só o Constantino tem 4 em casa? Como é que a gente vai competir com isso? Constantino, deixa 2 aqui e leva 2 para aí. Pelo menos você ajuda a gente. Que brasileiro que é esse que não dá uma mão pra gente? Ô Alan, e falando de bolsa, a gente viu aí que a bolsa recuperou as perdas, né, desse período complicado que a gente viveu. E aí a gente pode falar um pouquinho, perguntar aqui sobre investimento de Só até para ajudar o Alan, agora foi muito rumoroso, teve uma cadeia do nosso segmento que fez um IPO. Até o Alan pode falar, o Alan pode falar melhor do que eu. Um IPO foi rumoroso, porque foi o primeiro do segmento PET, foi vitorioso, né? Ele conseguiu atingir um volume razoavelmente acima no spread, no pagamento das ações, no lançamento. Então isso também trouxe muita gente de olho no segmento. Então o Alan vai falar com muito mais propriedade do que eu sobre isso. Vamos falar de investimentos em bolsa de um modo geral. Vamos lá. Então, o mercado antecipa, né? Então, esses últimos dias aí a bolsa subiu muito, né? No último mês, mais ou menos 17%, então muita coisa, né? E aí você fala assim, mas espera aí, a economia, né, não tá reagindo ao mundo real, porque a bolsa, na verdade, ela está antecipando frente, né? Isso, o que vai acontecer. E aí essa melhora, né, ela está muito ligada com uma onda de notícias favoráveis em relação às vacinas. Então a interpretação do mercado, dos investidores, somos nós o mercado, né? Fala assim, bom, então, tendo vacina, se as vacinas forem eficazes, vão acabar essas medidas de restrição, a economia vai retomar, as empresas vão lucrar mais, vão ganhar mais dinheiro. Eu entro hoje apostando nessas empresas, eu entro comprando, preço sobe, né? Aumenta a demanda, tal, o preço sobe. Então, basicamente, é isso que está acontecendo, né? Então, isso é um sinal muito positivo. Se o mercado está certo ou não, a interpretação, é outra história, né? Mas isso está muito ligado ao avanço sanitário, né? Vamos colocar assim, né? Constantino, e você aí, como economista, o que você indicaria? Perspectivas de investimentos para qualquer tipo de pessoa, quem tem pouquinho, quem tem mais ou menos, quem tem muito? Lacombe, essa resposta só tem ônus, não tem nenhum bônus, né? Porque não é a consultoria paga. Se o sujeito ganhar, vai acreditar a ele, se perder, vai vir cobrar aqui, né? Mas eu concordo com o Alan, né? Quer dizer, não, eu tô brincando. Tá havendo uma antecipação de uma recuperação, né? A vacina é um fator importante, mas eu acho que, independentemente disso, as pessoas estão vendo que é muito importante retomar a agenda de reformas, falando especificamente do Brasil, né? Se a agenda de reformas for retomada, se alguns que boicotam, que obstruem pautas, saírem do comando de certas casas, eu acho que as coisas podem andar melhor. Eu fiquei com uma curiosidade só para perguntar para o Nelo, que ele obviamente não é médico, mas deve estar mais por dentro do que a gente, que é totalmente leigo.
teve uns relatos de Covid em cachorros, né? Isso aí não transmite, tá fora de cogitação essa coisa? Como é que tá isso aí? Olha, eu tenho conversado com alguns veterinários e, por enquanto, não tem nada. Tem muita gente falando, como falam dos humanos pegando de novo, e uns falam que sim, outros falam que não, outros falam que é um caso aqui. Não tem nenhum relato e não tem nenhum dado científico efetivo que foi, olha, constatado e aconteceu tal. Pelo menos assim, a gente não tem ainda nada científico efetivo garantindo que isso aconteceu. A gente ficou devendo, né, as fotos dos espectadores do Opinião no Ar, dos bichos de estimação, dos animais de estimação do pessoal. Vamos dar uma olhadinha no telão? De quem é, vocês que enxergam melhor do que eu. E Freitas, é isso? Será que tinha que ter o nome do... É o Edu Cartola, pelo arroba ali. Tem uma coisinha de bacê, né? Mas não sei se é um bacêzinho. Manda o nome do bichinho super também. Bonitinho. Talvez seja um mestiço. Ai, que graça. Quem entende de gato? Se é alguma raça, eu não entendo nada de gato. Eu tenho uma branca também, que é uma Maine Coon, mas é mais... Maine Coon, aquela enorme. Enorme, ela é bem grandona, Maine Coon. Ainda bem que ele é dócil, porque se ele fosse violento... Ele é grande. E adora esse. criança, você acredita? Esse é o cão da Cláudia Quattrotti. Uma graça. Super bonitinho. Ih, rapaz, agora Um pássaro. A Cristiane mandando. Esse É o Luke uma José, calopsita? É uma calopsita. É, uma calopsita. Esse é um pet, viu? Ele é muito afável, é bem legal. E tinha o nome, hein? Acho que chama Luke. Tinha Luke José. Aí, Nieta, né? 16 anos. É o Pepe. Olha só, 16 anos, tá bem. Só um pelinho branco. Olha aí, um trio. Denise Oliveira. 3 gatinhos. Tá vendo como tá, o pessoal tá... Tem um adorei. peixinho. Olha aí, um peixe. Marcelo Carvalhedo. Que peixe diferente, Rapaz, que olha, peixe adorei. será esse, meu Deus do céu? É o cérebro, deve ser amigo do Pink, né? É verdade, deve ser amigo do Pink. Marcelo, manda aí, que peixe é esse? Tem mais ou acabou? É isso, é isso. Pô, uns bichinhos, esse último aí, esse peixinho aí não é... Aquarismo, isso... Aquarismo é um mercado que cresce. Uma vez eu fui E para... aliás, é caro, hein? Isso, quando dava para... É caro podia montar viajar... aquário de água salgada, eu por exemplo, estive é caríssimo. em Singapura, estive lá foi uns 4 anos atrás, numa feira só sobre aquarismo. Eu fiquei impressionado. O universo do aquarismo, naquele, sabe, do mundo, e em Singapura reuniu o mundo inteiro lá. Era um negócio muito... Já que você falou de feiras, e as feiras de filhotes, os concursos, né? Isso tudo tá parado. Tá parado, como todo evento que tem aglomeração tá parado. Vai ter que aguardar as coisas voltarem para funcionar. Isso, você sabe de cabeça de quanto impacta isso na venda desse mercado? Não, porque na realidade não impacta na venda. Porque que acontece? Esses eventos, que são eventos onde você vai levar o seu cão para competir e dentro da categoria dele, que a gente estava conversando aqui nos bastidores um pouco sobre isso. Então, rapidamente, só para falar o seguinte, por que tem animal que some? Não tem mais piquinês, não tem mais... Por quê? Porque não é porque é moda, e nem eu tenho no WhatsApp uma vez, uma dessas discussões acaloradas dos políticos que querem pegar causa pet, eu recebi, eu estou tranquilo para falar. Um político em Santos falou o seguinte: os criadores acabaram com o piquinês. Como se eles fossem geneticamente, assim, fossem criminosos genéticos, né? Vamos acabar com o piquinês, vamos acabar com o piquinês. As pessoas pararam de comprar piquinês, pararam de querer ter o piquinês. Como tem a moda, na época que a Lessie, né, aparecia na televisão, Collie, né? Collie, todo mundo quer ter uma Lessie em casa. Aí teve os dálmatas, né? Tinha lá a Disney, todo mundo quer ter um dálmata. Então isso não é ruim, nem é bom, é simples. É uma demanda de mercado. É lógico, não tem nada. Aí o animal, se ele for um animal que tem, que agora o momento é o do Spitz, né? Do Lulu da Pomerânia. Que é um cachorro muito legal. Sim, meus pais muito têm legal. esse, é ótimo. Pra você ter... Calvin Klein. Outro dia eu vi uma reportagem sobre roubos de cachorros. Acho que isso acontece. Roubos e depois pedem resgate. Isso acontece. Isso tá assim... Agora, cachorro é caro, hein? Tem muita raça que é cara comprar. Tem gente reclamando aqui que fazer tratamento de saúde também. Vou fazer uma endoscopia no cachorro, é 1.500, mas R$ 2.000. O Constantino falou, $500 lá. Tem que pensar o seguinte, o médico, o veterinário, ele se especializa, ele tem equipamento específico, né? Ele tem todo ele gasta, ele investe no conhecimento para poder fazer aquilo lá. Não é fácil, então tem um custo, é natural. Quando você trouxe o animal do quintal para tua casa, você tem que entender o seguinte: ele passou a ser parte da família.
né? Hoje não tem mais animal no quintal. O quintal acabou, está dentro de casa, na sala, no quarto, dorme com a gente, convive com a gente. As minhas eram da família, mas não entravam em casa. E o que a gente não tem é o aparato público também, né? São raras as cidades, São Paulo tem, por exemplo, mas são raras as cidades com hospital veterinário público. E aí, a gente até pode falar mais sobre isso depois, que é a questão da castração, que é muito importante também. Isso acontecia bastante antes, a vacinação e tal. Agora, tem que esperar passar todo esse momento e ver como é que vai ficar. Mas se a gente tem deficiência nos equipamentos humanos, quanto mais nos equipamentos para os pets. Infelizmente, a gente não pode ser hipócrita de falar, não, tem que fazer. Sabe, tem dificuldade, pô. Alan, então, para a gente encerrar, perspectivas para o ano que vem. Rodrigo Constantino tocou num ponto fundamental, reformas. Então, assim, a gente tem que acabar logo com essas medidas restritivas com responsabilidade, a população voltar à vida econômica com responsabilidade, tomara que as vacinas sejam eficazes e agenda de reformas. Brasil não pode esperar, tem muita coisa a ser feita. E tem que ter um olhar otimista. Tem que ter um olhar otimista, com certeza. Melo, suas considerações finais. Olha, primeiro, importante a posse responsável. Todo mundo que adotou, depois a vacina, depois que voltar a trabalhar, vamos continuar cuidando do bichinho como o ente familiar, que a posse responsável é muito importante. E um dado rapidinho, o cão, até 13 quilos, ele custa por mês R$ 326, o cuidado com ele. E o gato custa, a média do gato, R$ 205. Ele custa um pouco mais barato porque gasta-se com menos coisa, mas é o que eu falei, o valor do alimento por quilo que eu falei que era um pouco mais alto. Mas o gato, ele é mais barato. Veja, eu tinha uma cachorra de 52 quilos, outra de 47, eu gastava um bocado de dinheiro. Muito mais. Constantino, sobrou um tempinho. Considerações finais. O gato dispensa o adestrador, como já disse a Amanda, porque ele já vem com o software pronto, é impressionante, vai na caixinha. E são carinhosos, não são interesseiros só, como dizem, não. É isso. Então eu acho que essa indústria vai continuar crescendo muito, porque são ótimos companheiros. É isso. Constantino, obrigado. Nelo, Alan, Amanda, Silvio. E este foi o Opinião no Ar Especial Perspectivas 2021. A gente se vê na semana que vem, às 11h45 da manhã. Boa noite, bom fim de semana.